Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, estamos iniciando aqui mais uma noite com o podcast Danilo Ferreira e Nino Moraes. E aí, Nino, como você tá, meu querido? E aí, meu parceiro, firme e forte? Tudo em ordem? Tudo em ordem, cara. Mais uma vez. Boa noite, galera. Mais uma vez aqui, junto com essa fera aqui, esse Danilo Ferreira, estourado que tá sempre. Esquece. Estourado. Começando mais um podcast. E hoje a gente tá recebendo aqui essa pessoa maravilhosa, uma amiga que eu tenho e levo pro coração sempre, Ká Rodrigues. Boa noite a todos, boa noite galera aí que tá assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Nino, de longa data, né, Nino? Longa data. Já disputamos microfone, já dividimos palco, caminhões, eventos e hoje podcast. Legal, bacana, tô muito feliz. Obrigado pelo convite e bora lá. Bora lá, né? É. Isso aí. Pode mandar, mestre. Ô, Cá, fala um pouquinho pra gente aí, como que você era na parte da infância aí? Você já nasceu dançando? Como que foi? Cara, essa é boa. Nada de dança. Conta sua infância primeiro, a gente vai chegar nessa parte da dança. Mas é importante porque muitas pessoas que me veem dançando, me conhecem da dança, sempre me perguntam, né? Nossa, mas você dança há muito tempo, gostaria de aprender a dançar, mas é muito tempo pra dançar. Pelo contrário, minha área era outra, eu era do esporte, eu era do futebol. Minha mãe me colocou pra dançar balé, lembro, acho que no pré, até antes. E assim, primeira aula eu já chorei e falei, não é isso que eu quero, não gosto de dançar. E aí eu fui pro esporte, fui pro futebol desde muito nova, me apaixonei pelo futebol e me dediquei pelo futebol. E foi por conta do futebol que eu entrei fazer educação física, então nada a ver com dança, eu não me via dançando. Quando me chamavam nas festas ou me puxavam pra dançar, eu falava, não sei dançar. Então é bem louco pensar que hoje eu trabalho com isso, né? Bem louco mesmo. Deixa eu perguntar... Assim, isso é uma dúvida, isso foi uma dúvida minha e acho que de um monte de gente. O seu nome é Carolina ou Caroline? Ninguém acerta. É Camila, é Carolina, é Ana Carolina, menos Caroline. Mas é Caroline. Porque não se usa, né? Todo mundo conhece como Ká Rodrigues. E do Ká surge vários nomes, menos Caroline. Porque é mais difícil Caroline, né? O pessoal for falar Carol, é Carolina. Então é Caroline Rodrigues, que é o meu segundo nome, da Silva, que o Silva eu não uso. Então ficou Ká Rodrigues. Então, porque ninguém... Nem você, né, Nino? Cá. Você me perguntou isso a hora que eu sentei aqui. Qual que é o seu nome? É Carolina? Não, eu tava na dúvida. Nino. É uma dúvida que surgiu. Eu falei, a gente se fala tanto tempo de amizade. É só Cá. Aí eu não lembrava se era Carolina ou Caroline. Daí eu falei, se eu falar Caroline, eu vou errar. Então melhor eu perguntar. Caroline. Você é nascida aqui tu mesmo? Nasci daqui, minha família é daqui, parte do meu pai vieram da Bahia, metade da família nascida na Bahia, metade aqui, tenho 14 tios, né? O pessoal conhece minha família como a família dos baianos loucos, tudo comerciante, e eles vieram tentar a vida em São Paulo, escolheram a cidade de Itu, e a maioria trabalha no comércio. E meu pai é o último dos 14, então ele é o mais novo da família. E a família é muito grande, um irmão casou com o outro, né? Então, assim, a minha avó tinha uma irmã que casou com o irmão do meu avô, então a família e também teve 14 filhos. Então, assim, 14 tios, mais de 50 primos, primo de primeiro grau, segundo grau, 20, 30 primos. Então, a família é muito grande, é muito grande. Que legal. E você falou que são tudo comerciantes, né? A maioria tudo aqui tu mesmo ou... Agora sim, de cabeça sim, tem alguns que acabaram se mudando para fora da cidade, mas não foram muitos, mas a maioria é aqui, né? Missão Calçados, Baianinhas, meus pais eram donos da Big Calçados. Então, tem uma tradição, né? Uma tradição na cidade de comércio.
Então, tudo comerciante, eu tenho esse sangue comerciante. Eu cresci no meio do comércio, ajudando a vender sapato, a colocar, embrulhar presente, muitos dezembros ali na Santa Rita, trabalhando de pequenininha mesmo no meio das caixas de sapato. Então, eu cresci nesse meio e que foi o que me influenciou, com certeza, a me tornar empreendedora. Certo. Ter vontade de empreender e continuar no comércio, né? Nas vendas, mas Certo, num outro ramo. entendi. Aí você tinha uma empresa como é que fala? Um estúdio, né? De dança, né? Se eu não me engano, ali perto do antigo Comerciários ali, né? Eu comecei ali Certo. em 2015, que foi a primeira sede do estúdio, eu posso dizer assim. Depois a gente ampliou em 2018. Mas eu comecei pequenininha ali. E mesmo. quanto tempo ficou ali, mais ou menos? Ali, acho que foi de 2015 até 2018. Eu tô olhando ali pra ajuda né, nas cartas, não, universitários. Beatriz Moraes tá aqui me ajudando a lembrar. Foi mais ou menos uns 4 anos que eu fiquei ali, antes da gente ir pro novo espaço. Que é maior, muito mais. Mas antes disso teve muita coisa que aconteceu. Teve muita coisa. E você vai precisar contar essa muita coisa. Pra vocês entenderem. Pra entender. Até pra gente voltar um pouquinho lá na parte da dança. Só vou te dar um empurrãozinho pra você lembrar. Tá. Foi numa festa lá na Vila Progresso, no Dia das Crianças, não lembro se foi Natal ou Dia das Crianças. Aí eu tava com o microfone, eu tava apresentando lá. E aí pediram pra chamar o pessoal pra dançar. E aí eu fazendo lá a apresentação, tal, não sei o quê. Aí comecei a apresentar o pessoal. Quando eu olho, a Cá subindo. Olhei assim e falei, ué? Aí... Essa menina não joga no time de tu? Aí não, eu falei, mas eu nunca vi Carol dançando. Ainda bem que não tem vídeo daquele dia, tá? Tem. Seria meme eterno. Não, mas tem vídeo, dá pra achar. Não dá vão pra procurar, gente, nem procure esse vídeo. Aí subiu no palco, eu achei estranho, porque eu falei assim, não, eu conheço a Carol jogando futsal, mas dançando. Encostei ali no fundo e parei, e olhei, falei, Jesus. Olha, esse Jesus é a prova de que eu não sabia dançar, tá? Era péssima na dança. Foi pura dedicação e esforço, muito estudo. Mas foi um grupo que eu entrei de axé, porque eu queria aprender a dançar. Estava surgindo muita oportunidade no meio da dança no ramo fitness, dentro das academias. E eu precisava aprender a dançar. Na época, a antiga Alfa, né? Do Alexandre, mudou o espaço da São Luís para Vila Nova ali, né? E eles me contrataram para dar aula de ginástica. Só que assim, eles tinham uma sala, eles não tinham material nenhum. A única aula que você dá sem material, a primeira coisa que você pensa é dança. E como que uma pessoa vai dar uma aula de dança e não sabe nada de dança? E aí eu falei, não, eu preciso soltar esse quadril. O que eu vou fazer? Entrei num grupo de axé pra soltar o quadril. E nessa de entrar no grupo de axé, o meu grupo de axé que eu tava participando, me meteu nessa furada de fazer uma apresentação. Foi no Dia das Crianças. Uma baita de uma chuva. Verdade. Não tinha... Só estavam os pais das crianças mesmo. Não tinha mais ninguém lá assistindo. E eu lá dançando. Nem sei o que eu tava dançando. Ixi, E como era o nome do grupo? Mania de Quebrar. Eu tenho vídeo, mas eu nunca vou mostrar. Eu nunca vou mostrar. Mania de quebrar, mas quebraram tudo, né? Menos na dança, né, Nino? Menos na dança. Não, você tá rindo, você não viu. Eu tenho umas histórias, assim... E eu, no fundo, ali, olhava assim e falava, mas gente... Mentira. Será? Nossa, que furada. Aí, mania de quebrar. Eu falei, não tem mania e não quebram nada. Aí, e eu participando dessa palhaçada lá. Depois daquilo, eu falei assim, não, eu não posso julgar a pessoa, porque, tipo, todo mundo merece... Uma segunda chance? Não, merece uma chance e tal. Eu tenho certeza que ela vai se esforçar, ela vai aprender alguma coisa. E, de repente, né, passou um tempo, e aí você deu essa virada. Surge das cinzas, né?
você deu essa virada. De chave. Virada de chave. Eu achei muito legal. Assim, a gente tá rindo aqui por causa dessa parte, que foi uma parte meio cômica mesmo. Mas assim, foi uma virada de chave muito legal. Porque você partir do zero é igual você assim. É, isso que eu ia perguntar depois. O quê? Até o ventilador dançou melhor que você aquele dia. Você partir do zero na dança e chegar onde você chegou, pô, é incrível, é incrível. Eu sou prova disso, porque eu vi, eu acompanhei. Sim. Eu acompanhei. E o legal é que quando eu conto essa história, muitas pessoas não acreditam. Falam, imagina, você sabe, alguma coisa você sabia dançar. E não, eu não sabia dançar nada, nunca tinha feito nenhuma aula de dança. Realmente eu comecei do zero. Eu era do esporte, era do futebol, queria ser atleta, depois eu queria montar uma escolinha de futebol, nada a ver com dança. Quando eu entrei na faculdade, comecei a ir para a área da musculação, me especializar nisso, em treinamento, e a dança até então não existia na minha vida, né? Até surgiu o fitness, né? Que foi uma modalidade que eu me apaixonei também, as aulas de jump, fui fazer curso, e eu era muito tímida. Falei, cara, a Rodrigues tímida, ela sobe lá no caminhão para dar aula para 300 pessoas, ela é tímida. Eu era muito tímida, e graças à aula de ginástica, entrar numa sala e você vê ali 30 jumps, você fala, vou ter que falar no microfone aqui, ministrar uma aula. Eu comecei a me soltar e me apaixonar pelo fitness. E dentro do fitness, a modalidade dança, uma hora surgiu na minha vida e eu precisei me especializar. E eu lembro assim que a minha irmã, ela sempre foi da dança, então ela sempre fez jazz, balé, eu ia assistir ela nas apresentações, achava maravilhoso, mas falava, não é pra mim. E quando eu me vi assim, sem ter escolha, eu tenho oportunidade de emprego, eu preciso abraçar e eu só posso trabalhar com dança, então eu preciso aprender. E aí que eu entrei para fazer parte do grupo do Mania de Quebrar para poder soltar. E a minha irmã me dava aulas em casa. Eu falava, tá, preciso aprender a sambar. Como que samba? Como que eu faço a contagem aqui? Como que dança assim, assim, assado? E a minha irmã começou a dar essas aulas particulares em casa para eu começar a me soltar um pouco. Comecei a assistir muito vídeo na internet, material de aula de dança fitness e treinar. Então, realmente, eu parti do zero, sem nenhuma prática, experiência, e foi pura dedicação mesmo, diária, e claro, né, a prática leva à perfeição. Isso foram anos praticando, e pouca base na dança ainda, e aí surgiu o Zumba, né? E o Zumba, ele surge, eu também, assim, ainda com pouco conhecimento ainda na dança, pensando só no fitness, quero pegar mais aulas, quero me especializar nisso. E nessa época eu já estava trabalhando na Extreme, né? Eu estava na academia Extreme do Barraldi, era dono na época. Eu tinha entrado como professora coordenadora, então eu já estava bem ingressada no fitness e já dava algumas aulinhas de dança e eu mesma fazia as coreografias, procurava alguma coisinha na internet, já estava melhorando nesse ramo. E aí, por isso que eu falo, assim, quando eu conto a história de como tudo aconteceu, como o Zumba apareceu na minha vida, é uma questão... Eu sempre falo que empreender para mim é mais sentir. Eu nunca fiz curso, eu nunca fiz nenhum tipo de faculdade ou especialização. Hoje eu sigo o meu coração nas minhas escolhas. E naquele dia, eu saí da Extreme, eu queria pegar mais aulas, eu passei na frente da associação que foi palco de muitos campeonatos, de muitos jogos que eu tive, tanto com a escola quanto pela seleção de Tu. E eu falei, caramba, a associação tem aula aqui dentro, né? Vou parar aqui, quem sabe eles estão precisando de um professor de dança. E eu aproveito a oportunidade de pegar mais aulas para preencher a minha grade. E aí eu parei, né? O Marcelo já me conhecia de longa data. Falei, Marcelo, tava pensando, será que você não quer colocar uma aula de dança aqui dentro da associação? E ele falou pra mim assim, sim, tenho interesse, mas você já ouviu falar de Zumba? Então, Marcelo foi a primeira pessoa que falou o nome Zumba pra mim. Até então eu desconhecia, falava, nossa, o que é Zumba, né? Ele falou, não sei, o que é isso? Ele falou, vou te mandar alguns links, dá uma pesquisada na internet pra você ver, eu quero colocar Zumba na associação. Eu falei, tudo bem. Entrei na internet, quem disse que tinha material de Zumba?
Não tinha. Era um programa internacional, você não tinha acesso, você tinha que pagar para ter esse material e fazer o curso. E eu falei, eu preciso inventar esse negócio de Zumba com o que eu tenho. E a gente lançou o Zumba na associação, eu dando aula de sertanejo. Aula internacional, que não tinha nada a ver com o Zumba, mas a gente queria ingressar o Zumba, o nome Zumba, tinha que pegar. E aí eu comecei com as aulas lá na associação e foi um outro momento da minha vida, assim, que eu fiz a escolha certa. Que eu lembro que o Marcelo olhou pra mim e falou assim, Cá, você quer ganhar hora aula ou você quer ganhar por aluno? Na época eu tinha 3 alunos matriculados a R$50. Cada aluno rendia para a associação na época R$150 e ele ia me pagar a hora aula, eu acho que era R$30 por aula, né? Ou metade do valor da mensalidade dos alunos, que daria 25 por cada aluno, 75 por mês. A hora que eu calculei, falei, 2 aulas por semana, R$60 vai me valer muito mais a hora aula do que o meio a meio, porque eu tenho 3 alunos. Só que, gente, alguma coisa falou comigo naquele dia. E eu olhei pra cara dele, mesmo com 3 alunos, eu falei, Marcelo, eu quero meio a meio. Eu quero por aluno. Ele falou, mas você só tem 3 alunos. Eu falei, não, mas eu vou fazer mais alunos. E aquele ano virou, e no ano seguinte, eu voltei com o Zumba, e a minha sala começou de 10 para 15, de 15 para 20. Eu falei, chegou a hora de eu fazer o curso do Zumba, porque até agora eu tô só enrolando essa galera. E aí eu fui para Santos, fiz o curso do Zumba naquele ano. Eu lembro que eu tava sem dinheiro para fazer o curso, eu pedi pro Marcelo, inclusive, me ajudar no curso, mas ele falou, Cá, não consigo, já dei oportunidade para outro professor. Eu lembro de ter emprestado o dinheiro dos meus pais, e aí vocês vão falar, cara, mas os pais delas eram donos da Big Calçados. Mas as coisas não eram assim também, foi tudo no meu esforço, eles queriam que eu crescesse, e aí eu, nossa, dei meus pulos, peguei o valor do curso, fui para Santos, fiz o curso, e quando eu voltei com o Zumba de verdade, não era mais sertanejo internacional, a gente bateu mais de 200 alunos dentro da associação. Então eu fui de uma sala de 3 alunos para mais de 200 alunos matriculados, eu ganhando meio a meio. Façam as contas aí, mentira. Mas foi um momento, assim, da minha vida também que, por conta das minhas escolhas, teve um papel importante para chegar onde eu cheguei. Então, eu poderia muito bem falar, prefiro ganhar hora aula aí e ficar confortável com o meu salário. Mas eu falei, não, eu acho que eu posso mais. E a gente, a partir daí, bombou, foi um sucesso com todas as aulas e os eventos. Na época, não tinha divulgação. A gente tinha Facebook para divulgar, não tinha Instagram. Não tinha Instagram, essa ideia de impulsionar. Não tinha, gente. Hoje não, era bem mais. Não, claro que não. As minhas artes eram feitas no Paint, né? E aí eu jogava nas redes sociais lá. Do jeito que dava, R$5 a aula, R$10 aula aberta no ginásio. E era tudo no boca a boca. Malemar a gente compartilhava, acho que na época não tinha nem WhatsApp. E desse boca a boca a gente fazia eventos enormes, né? E chegou, e aí foi esse grande boom que teve do Zumba, né? E assim, Carol, você já dançava super bem nessa época? Claro que não. Não sei o que as pessoas viam em mim. Porque a dança era mais ou menos. Mas deixa eu te falar. Quando você estava em Santos fazendo o curso de Zumba, eu estava em Santos fazendo o curso de fisioterapia. A gente estava no mesmo evento, lá em Santos. A gente se esbarrou lá, Nino? Sim. Eu não lembro. Sim, a gente se esbarrou lá em Santos. Que daí eu fui para Santos, aí tinha algumas coisas na área de fisioterapia que eu também queria fazer. E a gente se esbarrou, eu lembro que foi poucas vezes assim no corredor, saindo de um curso e indo para outro, mudando de sala. E aí eu parei, eu vi o pessoal dançando lá, eu falei, gente, que será isso que estão dançando? E como eu também sempre fui muito ligado à dança, eu parei e fiquei olhando, né? E aí quem eu vejo lá no meio da turma? Aí eu falei, a Carol já tá ali dançando, que legal. Só que o meu curso já ia começar, né? Daí eu falei, vou pra aula lá, depois eu volto pra ver isso daí. E aí participei um pouquinho lá da dança com o pessoal e tal, não sei o que. Falei, mas não é o momento, pra mim não dá agora. Deixa eu correr atrás das minhas coisas aqui. Mas eu lembro de você lá em Santos. Lá em Santos, Desse curso aí, do que eu fui buscar e trazer o Zumba, o verdadeiro Zumba, né? Pra Itu. E aí quando você trouxe pra Itu,
porque aí eu já logo associei, né? Nossa, eu vi a Carol lá dançando zumba lá em Santos. Esse negócio de zumba ainda tá pouco divulgado, tem poucas pessoas falando. Então, assim, é uma coisa assim, pioneira, ela vai chegar aqui e vai estourar. Mas não deu outra. Porque quando ela começou a falar que eu vou... A aula de zumba da Carol, a aula de zumba da Carol, não sei o que, a Cá Rodrigues, porque eu sempre conheci como Carol, né? Sempre pra mim foi Carol. Aí começou Cá Rodrigues, eu falei assim, a Carol, eu conheço a Carol, pô, eu sei que começou com esse boom. Melhor eu ir lá assistir pra ver se é isso, porque a última vez que eu vi ela dançando lá no... Não, mas eu ia chegar nessa parte, aí todo mundo falando, na Cá dando aula, tá, não sei o que, eu falei, gente, eu preciso comprovar, não. Porque não é possível. Aí eu fui na aula dela, falei, caramba, não é que aconteceu? Não é que a bichinha deu start assim, tal, eu vi olhando assim, cara. Eu confesso que naquele dia algumas lágrimas caíram assim, cara, de emoção, de ver daquele dia lá no caminhão que a gente tava na Vila Progresso pra sua aula, pra sua primeira aula lá, que foi um boom. E eu fiquei muito feliz, falei, pô, que legal, cara, que legal ver a pessoa assim se transformar, o empenho que ela teve que ter, a dedicação, a força, e pô, hoje tá aqui num lugar que tinha, sei lá, 40, 50 pessoas na sala. E foi muito da hora. Então, assim, meu, se as pessoas falam, né? É difícil dançar, tal, não sei o que. Até você, cara. Você fala que é difícil dançar. Se você pegar pra você dançar, você sabe que você consegue. Quanto tempo? Por exemplo, se eu pegar pra começar hoje a dançar, pra mim tá dançando aí pelo menos, mais ou menos, assim. É difícil dizer. Depende de muitos fatores. Eu acho que o que contribuiu por eu já estar no meio da ginástica, onde a gente tinha que ter tempo musical... Então facilitou um pouco para mim, né? O que faltava primeiro era a coordenação e o gingado. E a dedicação diária, né? Eu estudei todos os dias, um dia um pouquinho. Então não dá para te dizer, para prever se demoraria um ano, 6 anos, às vezes em um mês você fala, nossa, tô dançando super bem. É muito difícil dizer. Uma base assim, para dar uma melhorada, uns 6 meses dá para... Dá pra um pra lá, um pra cá? Acho que uns 6 meses, um pra lá, um pra cá. Porque é diferente de, tipo, tem pessoas que já nascem com, exato. Com a predisposição ou com o dom pra dança. Agora, tipo, e depois eu também entrei no ramo da dança, comecei a dar aula e pegava pessoas do absoluto zero. E aí você fala assim, pô, é difícil você olhar pra pessoa lá e a pessoa fala assim, mas eu não sei dançar. Aí eu comecei a falar, viu, você não sabe contar. Você precisa aprender a contar o que você vai dançar. A hora que você aprender a contar, você encaixa com a dança. Porque dentro da dança a gente tem a musicalidade, tem o ritmo, tem a coordenação. Então, entender a batida, o estilo da dança também. Você vai dançar um funk, você vai dançar um axé, você vai dançar uma zumba. Isso tudo vai interferir também, né? No que a pessoa vai... como ela vai se desenvolver dentro da dança. Então tem danças mais difíceis, por exemplo, uma salsa. Vou dançar um forró. Então depende de tudo isso. Mas uma coisa que o Nino falou, né? De você... da dedicação que você teve na dança. Mas acho que isso é em todos ou qualquer quesito da vida, né? Não só na dança. Qualquer coisa que você pegue para fazer, se você tiver dedicação e empenho, pode ter certeza que você vai ser o melhor que você pode ser naquilo. Com certeza. Tem uma frase que fala que o trabalho duro ganha do talento, sempre que o talento não trabalha duro, né? Exato. Eu tinha 0 talento. Foi puro trabalho duro. E a gente colocava ali por segunda e quarta, e eu tinha 2 turmas, segunda e quarta, terça e quinta. Era mais de 100 alunos na sala da associação dançando zumba, e isso se estendeu por 1 ano, eu mantendo essas pessoas lá. E aí chegou um momento que eu falei, tá na hora de eu abrir o meu próprio espaço, né? E eu tinha guardado tudo que eu ganhava dentro da associação, eu guardava. Eu não sabia pra quê, mas eu falava, eu preciso guardar dinheiro. E o sonho de ter o estúdio surgiu. E é engraçado, né? As pessoas acham que por conta do Zumba eu montei o estúdio. Não. Eu já tinha um sonho de ter um estúdio fitness antes mesmo da Zumba, por conta das aulas de ginástica. Então essa ideia de trazer o novo, eu sempre tive. Eu quero algo diferente. Não quero uma academia convencional. Eu quero atingir o público que não gosta de academia convencional. Então o que eu tenho na minha mão? Eu tenho fitness. Então eu quero abrir um espaço fitness. E a ideia era trazer o fitness, o fitness que a gente fala
Jump, zumba, fight, fit dance, alongamento, pilates, toda essa área fitness que engloba a ginástica para dentro desse espaço. E aí o zumba explodiu, eu tinha alunos que me seguiam, que me idolatravam, eu tinha fã-clube, eu tinha camiseta com meu nome, eu tinha apenas 22 anos na época, eu era uma menina nova, cheia de seguidores, cheia de pessoas apaixonadas pela modalidade, vários professores fazendo o curso de zumba, mas comigo parece que era um negócio... eu não sei porquê, se foi Deus, o que aconteceu na minha vida, mas eu tinha seguidores mesmo que gostavam da minha aula, da minha presença de palco, e muita gente da dança fazendo o curso e que não teve essa mesma resposta que você teve do público. Tão imediato. Exato. Então isso também me assustava, que eu falava, caramba, como assim, né? Chegou até ter uma aluna minha que eu conto essa história com muito carinho, da Tereza, que ela fez uma tatuagem com o meu nome. Para você ver a importância que era o zumba na vida delas, não só como modalidade, porque mudou a vida das pessoas. Bastante. A gente tinha um público feminino que não praticava atividade física e que, por conta da zumba, foi dançar, Começaram a dançar. E eu tirei essas pessoas dentro de casa, elas começaram a fazer novas amizades, começou a criar vínculo, a parte social melhorou, começaram a mudar o corpo por conta das aulas, emagrecer, autoestima. Então, assim, foi um conjunto de coisas que aconteceram naquele momento que fez com que todo mundo se apaixonasse pelo zumba, pela Cá Rodrigues, pelas aquelas aulas lotadas, que o clima de uma aula com 100 pessoas é diferente de um clima com 10. Totalmente. Então era de arrepiar você fazer a aula de zumba naquela época dentro da associação. Era uma coisa louca. E eu tentando entender tudo aquilo. E aí, virou o ano 2014, 2015, eu falei, vou abrir meu próprio negócio. Me desvinculei da associação, dei 30 dias de aula no Comerciários, que era o único espaço que eu tinha. E eu gosto de contar essa história para realmente motivar as pessoas que estão começando ou que têm um sonho. Porque ali dentro do Comerciários a gente trouxe novas pessoas e o Zumba foi só crescendo, 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 crescendo. Eu lembro que a gente montava uma fileira de mesas, né, com alguns alunos ali para ajudar no recebimento, e as pessoas ali cada dia mais e só crescendo. E aí, graças a esse momento da minha vida, eu consegui montar o estúdio Fitness Cá Rodrigues, que existe até hoje, com a mesma ideia, que é ter aulas de ginástica e ser diferente, dinâmico, divertido, fugir da academia convencional e trazer o diferente para essas pessoas. E aí surgiu o primeiro estúdio só com zumba na época, acho que tinha tecido acrobático também. E aí com o tempo a gente foi acrescentando modalidades, né? Porque eu sabia também que o zumba uma hora ele ia diminuir ou até enfraquecer. Sempre e vai isso, chegando coisa nova. exato. E na época eu ouvia muito isso das pessoas, né? A Cá Rodrigues faz sucesso agora por causa do zumba. E a hora que acabar o zumba? Então, assim, com uma cabeça de empreendedor, eu já pensava, eu preciso acrescentar novas modalidades aqui para que quando o zumba enfraquecesse, eu tivesse outras coisas para segurar e manter e atrair novos clientes. E foi isso que eu fui fazendo ano após ano. O primeiro ano foi zumba, o segundo ano eu acrescentei jump, e o terceiro ano foi step, mesh, fight. E eu tinha um professor ótimo chamado Nino Moraes. Isso mesmo. Não, mas a gente vai voltar nessa parte da parceria ainda. Que num desses momentos, né, que ela começou a empreender, começou a colocar mais modalidade, aí a Carol me manda uma mensagem e, Nino, surgiu um esquema legal aí, eu queria que você desse uma olhada. Aí me mandou esse negócio do Mesh Fitness, Mesh Fight aí e tal. Aí, vamos fazer o curso? Bora? Ah, vamos, cara, vamos embora. Foi lá nós dois fazer o curso. Aí ela trouxe pro estúdio e eu fui um dos professores, comecei a dar aula lá. E assim, eu já tava dando aula. Na verdade, assim, eu tava voltando a dar aula, porque eu tinha parado de dar aula, fiquei um bom tempo sem dar aula. Uhum. Aí foi minha volta, foi sua volta. Foi meu retorno às aulas. E foi em 2015. Foi 2015. A partir disso, aí eu voltei a dar aula. Mas foi no estúdio da Cá que eu voltei a dar aula. Uhum. E aí começou a despertar de novo aquele... Pô, que gostoso você ver aquela galera pra você dar aula. Aquele monte de gente pra você dar aula.
E aí despertou de novo. Aí começou a surgir novos convites. Aí começou a aparecer um aqui, outro ali. Vem dar aula aqui e tal, não sei o quê. E aí... Aí ficou um tempão, né? Daí... Tempão dando legal. aula. Uhum. Dando aula lá. E voltando um pouquinho a parte da sua dança, que é assim que eu achei legal, que naquele tempo que a gente não falava em muitos seguidores, a gente não tinha essa linguagem de seguidores, mas você já tinha monte de seguidores, das pessoas fanáticas assim pela K Rodrigues, as pessoas tipo a Tereza, um abraço e um beijão pra você, de chegar a fazer tatuagem, mas não por puro idolatrismo, porque foi num momento que a Carol pegou as pessoas que estavam em casa, não tinha perspectiva de sair para fazer uma academia por conta do tipo do corpo, por conta da vergonha e tal. E essas pessoas se enquadraram e se encaixaram no Zumba de uma tal forma, o acolhimento foi tão legal que essas pessoas se sentiram representadas. E começaram a sair de casa, sair do sofá, sair daquela estagnação, daquele marasmo em casa, aí falar assim, não, vamos fazer Zumba, nós somos capazes de fazer Zumba, e começaram a lotar as aulas, e era muito boca a boca, porque não tinha essa oportunidade de mandar mensagem, não estava tão do jeito que está hoje a mídia social, não estava tão divulgado assim. E aí era no boca a boca, um falava pro outro, vou levar um convidado hoje, vou levar 2 convidados. E aí se terminava a aula, eu lembro que cada aula que você terminava, você sentava ali no palco, pegava o microfone, e eu lá do outro lado falava, se eu for lá vou brigar pelo microfone, daí eu ficava lá no fundo. Aí ela falava no microfone, perguntava pro pessoal quem gostou da aula, todo mundo, lógico, quem é a primeira vez, aí legal, sejam bem-vindos, tal, fazer todo aquele agrado, e reforçava, na próxima aula traga um convidado, tal, não sei o que. Aí a pessoa ficava muito contente, porque eu falava assim, além de eu vir na aula, tô fazendo a primeira vez, ela me notou na aula e ainda pediu para eu convidar mais gente. Na próxima aula, cara, tinha o dobro, na outra o triplo, depois ia aumentando e aumentando. E aquilo lá chegou um momento que daí você começou a ter que fazer os festivais. Os aulões, os eventos abertos, né? Os eventos. A gente lotou a quadra da associação. O primeiro evento de Zumba aberto que a gente fez na Galileu saiu no jornal na época, acho que tinha mais de 500 pessoas ali dançando. Tem foto, tem vídeo daquele dia. 2015, Nino, ainda? 2015, 2016, por aí, acho que de 2015. 2015 ainda. E aí, nesse ano, nesse mesmo, porque um ano antes, 2014, eu trouxe uma professora do Zumba, na época, que era muito reconhecida também, alguns professores, a gente lotou aquela quadra da associação, arrecadou alimento na época, foi um baita de um evento, e foi o que o Nino falou, só multiplicava, ficava pequeno, teve que abrir outras turmas, e aí que a gente abriu o estúdio, e as aulas se mantiveram assim por muito tempo. E daí até o momento da gente ter que ampliar e colocar novas modalidades. Mas foi um marco, com certeza. Quem fez Zumba comigo naquela época, que era da galera fanática, nunca mais vai esquecer o que a gente viveu ali juntos, né? E você sente isso mesmo não presente ali em aula, você assistia isso de longe e dava pra sentir a energia daquilo, né? Foi surreal. Até porque era assim, eu era muito... Tipo, as pessoas me viam muito atrelado a você por um bom tempo. Então, tudo que acontecia lá, as pessoas me perguntavam, e aí? Vai ter aula na K hoje? Aonde vai ser a aula da K? Que hora vai ser? Você tem horário? Tal, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu não tenho ainda, tal. Mas eu sempre procurava saber para poder informar as pessoas, porque era muito atrelado. As pessoas me perguntavam muito. E esse negócio de você ter sua marca, tal, de você fazer o teu nome, fazer a tua marca, fazer tuas roupas de Zumba. Nossa, foi uma sacada muito legal, porque depois acabou virando febre. Todo mundo queria ter os materiais, queria ter a roupa da K Rodrigues. Uma vez eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma pessoa me perguntou, não lembro ao certo quem, quando começou essa vontade de empreender? Eu falei, começou muito antes de eu entender o que era empreendedorismo.
Porque eu já estava fazendo isso e não sabia. Não sabia, né? Eu criei uma marca do nada, simplesmente do nada. Foi numa foto que eu tirei numa aula minha, com um celularzinho da época que ainda era bem ruim. Bem ruim, né? E eu escrevi no dedo mesmo, né? Eu tirei a foto, eu fui lá numa função que dava pra escrever e eu escrevi K. Rodrigues. Porque o Caroline Rodrigues ia ficar grande na imagem. E eu coloquei também. Então só encaixava o K. E aí eu escrevi K. Rodrigues e postei aquela foto. Eu não sei por que nem como, mas o K. Rodrigues, a imagem, o K. Rodrigues pegou. E as pessoas começaram a me chamar de K. Rodrigues por conta daquela foto. E aí eu falei, é uma marca isso, mas sem pensar, né? Hoje eu penso. E aí eu mandei vetorizar e através dessa minha assinatura, a mão que eu fiz nessa foto, virou o logo do estúdio, né? Que hoje é o K. Rodrigues que eu uso. Claro que eu tive que fazer um ajustezinho depois ou outro, porque foi na mão mesmo. E aí surgiu essa marca. E a história da roupa é engraçado, porque as roupas do Zumba eram todas vendidas em dólar e era muito caro na época, todo o material em dólar. Então, para trazer uma calça de Zumba, uma camiseta de Zumba, você não pagava menos pra época, né? 60, 70 reais uma camiseta, uma calça era mais de 100 reais, uma calça original do Zumba. E aí eu fui para São Paulo, meus pais comerciantes, conheciam muito bem o Brás, encontrei uma pessoa para fazer essa roupa para mim, né? Com o nome Zumba, escrito K. Rodrigues Zumba. E eu lembro que quando eu trazia essas roupas de São Paulo para vender, era briga, era quebra-pau, porque todo mundo queria. Eu parava o carro assim com mais de 100 peças na frente da associação e as pessoas vinham querendo comprar, querendo ter a calça, querendo ter a blusa da K. Rodrigues, querendo ter a marca do Zumba para participar do evento que ia acontecer. Então eu já era empreendedora mesmo antes de saber que eu estava sendo, né? Mas essas sacadas, eu acho que vem muito dos meus pais, da base que eu tive do comércio, e sempre eu falo, sempre em busca de curar uma dor ou solucionar um problema do momento. Então eu não tinha, meus alunos não tinham como pagar uma calça de Zumba de 150. Então o que eu posso fazer para solucionar esse problema? Então eu vou lá e vou fazer uma calça e vou vender a 50, porque 50 eles podem pagar. E essa foi toda a estratégia, e eu fui tentando solucionar esses problemas aí, empreendendo e crescendo dentro da modalidade, fazendo o meu nome em Itu, que eu não tinha, né? Quando eu comecei a estagiar, eu trabalhava em Salto, ninguém me conhecia na cidade. E muita gente não entende ainda que a Caboleira, que era a Carol do futebol, é a mesma da K. Rodrigues. Não associa. A K que jogou na Semitu, que participou de campeonato, fui federada, joguei anos futebol, joguei por outras cidades, participei de campeonatos. Inclusive, quando o Palmeiras estava em Salto, joguei no Palmeiras. Não entende que essa K, atleta, é a mesma K. Rodrigues. Jogos regionais, jogos abertos. Porque assim, não faz sentido. E quem tava lá nos jogos regionais e jogos abertos com você? Nino Moraes. Nino tá a prova viva aqui de toda essa história. Toda a história, eu participei bastante. Exato. Não dá mais que notícia ruim, né? Não, notícia boa, cara. Tá, mais que notícia boa. Não, mas é uma fase assim muito legal sua. E principalmente nessa sua transição de só professora para empreendedora. Que até mesmo sem saber que você estava empreendendo, você já estava empreendendo. Exato. E de uma maneira muito legal, né? Porque assim, sem a percepção do empreendedorismo, você já estava fazendo toda a diferença no mercado. Exato. Você estava trazendo para as pessoas a oportunidade de ter uma roupa de Zumba. Que naquela época, assim, era muito difícil, era muito caro. Não só por conta do valor, mas por conta do envio, da remessa para chegar. Demorava-se muito tempo. Tal. Exato. Então, e aí você começou a trazer essas roupas no modelo. Eu lembro que uma vez na frente da associação você colocou lá um tanto de camisetas e que mais que era camiseta? Calça. Tinha calça e aquela sainha aquela sainha de amarrar lá pra... tapa bumbum. Isso. Eu lembro que, tipo, acho que durou 15 minutos, já não tinha mais. E aí eu lembro que alguém lá te ajudou a fazer uma lista pra encomendar. Saiu, acho que a folha dos dois lados cheia de encomenda, cara. E eu voltava pra São Paulo,
minha mãe ia comigo na época, eu com 20 e poucos anos, e fazer estampa de camiseta de calça para trazer para as pessoas, para solucionar um problema, e para mim pensando no dinheiro que eu ia ganhar com aquilo e que eu ia investir futuramente no meu estúdio, porque tudo foi pro estúdio na época, né? Foi para montar o estúdio. Não, bacana. E o pessoal tá comentando aqui, ó, Cibele Soares, né? Arthur também falou joga demais, né? A Uninão colocou aqui boa noite, pessoal. Jéssica Cristina também, amo você. Ana Carolina Leite, parabéns, prima, muito orgulho de você. Marlene Rodrigues também, minha filha maravilhosa. E a Aline Dutra também. Teve alguma pessoa nessa época que motivou você e não deixou você desistir do seu sonho? Nessa caminhada a gente esbarra em muitas pessoas, né? Pessoas que permanecem até hoje, pessoas que por algum momento passaram, mas esse começo lá atrás eu tive apoio, né, da minha família, da minha mãe e da minha irmã, que estiveram comigo até a montagem do estúdio, e depois já o estúdio estruturado, né, antes da segunda unidade, foi a Bia que apareceu num momento assim que eu já estava pensando em até desistir, em fechar as portas, né, porque hoje você manter o seu próprio negócio é muito difícil. São altos e baixos, e assim, eu peguei tudo que vocês podem imaginar, né? A pandemia foi o auge, mas assim, eu já tinha passado outras coisas dentro do estúdio. E a Bia chega nesse momento de segurar minha mão e falar, não, vamos juntas que dá pra crescer e não fechar. Então, eu acho que todo mundo que passa é especial, porque às vezes a pessoa vem com uma mensagem que você nem espera, né? Ela é colocada na sua vida de uma forma que você nem espera. Então, teve sim muitas pessoas, e ainda tem muitas pessoas que aparecem na minha vida, e para manter e com certeza para ampliar e crescer cada vez mais o nome Ká Rodrigues, e hoje com os outros, com o box agora, que é novidade também. Então é sempre importante a gente olhar, observar e perceber que as pessoas, por mais que elas vêm e vão, elas deixam alguma coisa, né? Sim, sim. Quando a Bia fez o curso de Zumba, pergunta com que ela fez. Porque você também... Nino! Como assim, Nino? Você tá em todos os lugares, Nino. Curso junto. Não, o Nino é um mal necessário pra vida de vocês, gente. Vocês não sabem disso. Vocês não estão sabendo. Você também fez o curso de Zumba? Fiz, junto com a Bia. Nino do céu. Curso de Zumba. Em todos os momentos. Vários momentos. Então, assim, ó, eu falo, eu sou um mal necessário na vida das pessoas, ó. Né? O Danilo, por exemplo, se eu não tô do lado, já atrasa sem eu estar do lado. Quando eu tô ainda, né? Tem que dar esse puxão de orelha. Mas é um parceiro muito, muito da hora. Tanto que a gente tá aqui no podcast, né? Depois a gente vai contar essa história do podcast também. Vamos falar assim. Que não era eu. Era uma outra pessoa. Era uma outra pessoa, não era eu. Mas era eu. Mas como você tá em todos os lugares, todos os momentos da vida das pessoas, era você. E é verdade. Depois nós conta em off aí, né? Não, depois a gente conta em off. É muito legal. Mas assim, pô, eu até lembro da gente fazendo curso de Zumba, eu e a Bia e tal. E porque a dança pra mim sempre foi uma coisa muito legal, foi uma coisa assim muito de família. A gente sempre dançou na minha família. Todo mundo na minha família dança, né? Todo mundo da minha família gostava de dança, tá? Eu lembro que a gente fazendo um Dia das Mães na casa da minha irmã mais velha, a gente dançou de tudo, dançou samba rock, dançou axé, dançou o samba mesmo, forró. Então foi uma coisa super divertida. E aí eu parei num canto, num momento, e fiquei olhando e falei, gente, a dança é uma coisa natural na nossa vida. Aí olhando todo o pessoal, falei, é muito natural a dança. A gente não dança assim por dançar, a gente dança por prazer. E você vendo o pessoal dançando assim, você fala, e a gente não faz esforço pra dançar. É uma coisa assim que é automático. Você coloca uma música lá, minha irmã pegava, já começava a dançar o samba rock, a outra já começava a puxar a outra e tal. E de repente você via todo mundo dançando. Você mudava para o ritmo, todo mundo continuava dançando. E você falava assim, é natural.
É natural. E eu, por si só, sempre gostei muito da dança. Eu falo que no período que eu dei aula, né, que agora eu me afastei um pouco, mas no período que eu tava dando aula, eu tinha duas paixões: a fisioterapia e a dança. Aí eu falava assim, gente, eu ganho dinheiro nessas duas coisas que eu mais gosto. É incrível. Então era uma coisa muito prazerosa. Eu saía da fisioterapia, que é uma coisa que eu amo trabalhar, que eu amo de fazer, ia dar aula de dança. E eu nunca me via trabalhando. Eu não entendia que aquilo era um trabalho pra mim. E até hoje, assim, na fisioterapia, assim, não é um trabalho, é um prazer. E na hora que eu chegava na dança, eu me divertia mais que os alunos, porque eu me sentia dançando. Eu falava assim, eu tô fazendo o que eu gosto. Então eu dançava com muito prazer. E eu posso falar até com propriedade sobre isso, né? Entre escolher a profissão por dinheiro e por amor, escolha por amor. Exatamente. Eu me matriculei em arquitetura. Minha segunda opção era administração e a minha terceira, educação física, porque eu mesma tinha um certo preconceito com a profissão. E eu me vi cancelando a arquitetura, desistindo de seguir o negócio dos meus pais, que era Birra e Calçados, por que não? Para ir atrás da profissão que eu ia fazer por amor. E mesmo com todo o preconceito de a educação física não dá dinheiro, a educação física não vai te dar um retorno, eu fazendo por amor, posso dizer para todo mundo que sim, eu sou uma pessoa muito bem sucedida hoje, porque eu escolhi por amor. E sou muito feliz na minha profissão e eu trabalho todos os dias sorrindo, porque eu fiz a escolha certa. Muito bem. Eu conheço muito personal, pessoas também que já deram aula de dança. A gente sempre foi envolvido com academia também, né? Extreme, Alpha, Fábrica agora. E assim, eu vejo muita gente que às vezes reclama, né? De personal, da aula de dança dentro de academias. Né? Qual que é a maior dificuldade que você passou? Assim, porque assim, ó, às vezes é aquela disputa, né? Entre vocês, assim, tipo entre os professores mesmo? Isso. Eu acho que essa disputa tem em todas as áreas, né? Não só na dança ou na educação física, acho que em qualquer outra. E a gente tem, assim, na verdade, eu tentei por muito tempo essa união do pessoal. E assim, teve muita briga, teve muita confusão. E eu falo rindo, porque isso fez com que eu amadurecesse. E hoje eu lembro até dando risada de tudo, porque a gente era muito, acho que criança e imaturo na época. Hoje eu vejo dessa forma. Eu demorei, eu acho que não é essa palavra certa, mas hoje eu não vejo que exista. Eu acho que a briga existe quando você acha que existe concorrência, né? Hoje eu não vejo os professores da minha cidade como concorrente a mim. Eles são parceiros da minha área, da minha profissão. Seria muito mais fácil se um ajudasse o outro. Sim. E não se tem concorrência quando as pessoas são diferentes. Não existe outra Cá Rodrigues, não existe outra Bia Moraes, não existe outro Nino, não existe outro... enfim, Paregini, Silvinha Abreu, que são pessoas de nome na cidade. Eles são individuais e cada um tem o seu jeito de dar aula. E cada aluno se identifica com um professor. Como que você diz que isso gera concorrência? Não gera. Você é único, Nino. Eu sou única, a Bia é única, cada um com o seu jeito, com o seu charme, com a sua forma de lidar com os seus alunos, e cada aluno vai identificar. O que a gente precisa fazer hoje é não concorrer o aluno do Nino, o aluno da Bia, o aluno da Carol. Concorrer com aquele aluno que está sentado lá no sofá, que pode ser um novo praticante de atividade física. E essa é a minha mentalidade hoje. Eu não estou concorrendo com as academias que já tem professores, que os alunos já estão. Porque essa parcela do bolo, que já foi conquistada, é muito pequena. A parcela do bolo dos alunos, das pessoas que estão dentro de casa, porque por algum desconforto não estão dentro das academias, que é o público que eu quero atingir. Que é a parcela do bolo muito maior. Muito maior, muito maior. Aqueles que já estão praticando não são meu foco. Meu foco é quem não está praticando. E por isso a ideia do estúdio de ser diferente de academia. Não disputo, não concorro com a academia hoje. Meu público é diferenciado. Por isso a ideia do box, para ser diferente também, para atingir um novo público, novas pessoas que não estão dentro das academias. Então, para mim,
não existe essa ideia de concorrência, de disputa, de briga. Pelo contrário, eu sempre falo, se tivesse as pessoas se ajudando, os professores unidos e se ajudando, nós teríamos mais gente envolvidos na atividade física, na prática, dentro das academias, né? Isso não separa só a gente, isso distancia também os alunos. Com certeza. Não, bacana. Você tem razão. Deixa eu comentar algumas coisas aqui dos posts. A sua mãe mandou aqui. Primeiro ela me mandou um abraço, lógico. Nino, você começou a dança com a Carol. Na verdade eu voltei a dançar, né? Com a K. E aí a Aninha, mandou um abraço pra mim. E tem a Ana Paula Rodrigues, lá de Indaiatuba, cara. Diz que tá com saudade da sua visita. Que é uma parceira da dança também, lá de Indaiatuba. Eu lembro que teve muita essa integração do pessoal de Indaiatuba, Salto, Jundiaí, Campinas. Eu fui pra São Paulo, inclusive. Sim. Tinha a Fer lá, que quando eu fui montar o estúdio, ela tinha um estúdio parecido com o meu lá. E eu fui a convite dela, a gente ficou amiguíssimas. E eu cheguei a participar de eventos e aulas em São Paulo também. Então eu corri algumas cidades da região com o Zumba, porque estava muito forte em Itu e isso as pessoas começaram a comentar. Então eu sempre recebia convites de estar em outras cidades. E foi muito bacana, pela experiência, pela vivência, né, que eu tive. Principalmente da região aqui, né? Eu lembro muito em Indaiatuba. Até hoje, assim, tem um pessoalzinho que eu sei que eu bater um telefone e o pessoal vem. Vem, né? Em breve vai ter um evento, inclusive, se eu puder falar no final, convidar o pessoal já para um evento que a gente vai fazer em Itu, que vai ser bem bacana. Muito bem. É aquele que eu sei ou esse já é outro? Qual que você sabe? Que a gente conversou. Ah, tá. Não. É sempre muitos eventos, né, Nino? Mas é um outro. Antes desse. Muito bom. A gente já tava bolando outra coisa já junto. Mas muito legal. A respeito da dança, hoje, por exemplo, você tá com o estúdio, você tá com o box, e eu acho muito legal esse negócio do box. Eu vou te falar por quê. Que aquela fatia do mercado que ainda você falou agora há pouco que você vai conquistar, é exatamente isso. Hoje tem muitas pessoas que ginástica, rítmica, HIIT, treinamento HIIT, treinamento funcional, crossfit, e muitas pessoas não estão se enquadrando nisso. As pessoas não têm coragem de chegar para fazer isso daí. E aí você vem de encontro com o box. É justamente para atingir esse pessoal? O box, sim. O box, ele é um projeto, eu até comentei, falei sobre isso no meu Instagram. É um projeto guardado faz 3 anos, que eu desenvolvi na pandemia, com a ideia, junto com a Bia, de trazer uma modalidade nova para o estúdio. Então, a ideia do box, na verdade, era uma modalidade, não tinha nada a ver com o espaço físico, né? A gente queria colocar alguma aula diferente no estúdio, porque a gente viu que o treinamento funcional estava dando muito certo. E como estava sempre lotando as aulas, a gente queria diminuir para 30 minutos. Só que na época as coisas foram melhorando, o estúdio foi voltando pós-pandemia, e a gente deixou guardadinha essa ideia, né? E aí eu fui fazer a minha pós em fitness, né? Para me especializar ainda mais na área que hoje eu atuo. E na minha pós eu precisava entregar um trabalho de conclusão com alguns amigos. E eu falei, cara, eu tenho um projeto aí guardado que eu acho que seria legal a gente desenvolver. E aí já estava praticamente pronto, porque eu já tinha estudado muito em cima disso. E a gente fez a apresentação do box e eu guardei esse projeto por mais esses 2 anos aí, pandemia, né? E aí, como eu disse no começo, eu sou muito sensitiva. E eu empreendo dessa forma. Se eu sentir, se eu colocar na minha cabeça, não tem quem me tire. E o box já estava martelando na minha cabeça há algum tempo, mas me faltava uma oportunidade.
E eu tava tranquila, esperando essa oportunidade aparecer. E aí a importância das pessoas na nossa vida, né? Porque às vezes a gente não sabe por que as pessoas estão no nosso caminho. E às vezes uma conversa, um convite, você tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E foi isso que aconteceu. Eu estava no lugar certo, que era a associação de novo na minha vida. Que eu já tinha sido muito feliz e tinha colhido muitos frutos lá dentro. No momento certo, com a pessoa certa para me mostrar o local. E eu, pum, box. Por que não? E aí eu falo, não, eu acho que é o momento, né? Tá dando muito certo funcional, eu vou colocar esse projeto em prática. E da onde surge esse projeto, né, do Box 30? Surge da ideia de eu pegar essa fatia do bolo e entender por que essa fatia do bolo não está fazendo atividade física. Quais são os motivos deles não estarem praticando? Ah, não gosto de academia de musculação? Tá. Não tenho tempo? Legal. Não gosto de dança, não tenho coordenação? Ok. Valor, tá muito caro, não tenho dinheiro. Certo, é muito longe. Então, sabe, você, há 8 anos eu tô com o estúdio, né? Você ouvindo todos esses pontos dos seus clientes e tentando solucionar. Ah, mas o valor não dá, e se a gente der um desconto? Ah, é muito longe, não teria ônibus, não teria alguém para te trazer. Então você começa a entender que tem algumas coisas que você não tem controle. E aí você precisa solucionar novamente um problema. E aí eu falei, pô, eu tenho isso aqui, o que eu consigo fazer com isso? Então tá, a pessoa não tem tempo, então se eu fizer 30 minutos, eu reduzo o tempo dela. Mas para eu entregar 30 minutos, eu preciso entregar resultado. O que tem hoje no mercado com 30 minutos que eu posso entregar resultado? O HIIT, que tem comprovação científica que o treinamento HIIT, que é uma aula de alta intensidade, que eu vou ter os mesmos resultados ou até resultados melhores de treinos de longa duração. Então eu trago o HIIT em 30 minutos. Preço. Preciso colocar um preço onde agrade o meu cliente e não seja o motivo dele questionar a ida para o treino, né? Vou praticar atividade física, mas cabe no meu bolso. E aí a gente coloca um preço que atinge essa parcela do bolo também. E, diferente da academia, do crossfit ou da aula de dança, um treino onde todo mundo pode fazer. Porque é um treino simples, em formato de circuito, fácil, eu não preciso ter coordenação motora. Não precisa ser dança, não é igual, por exemplo, o CrossFit, que é um treino mais intenso, com barras, onde tem a pessoa teria mais dificuldade. Eu preciso de algo simples, fácil. E a gente está em Instituto HIIT com uma metodologia própria, tem todo um estudo por trás, né, que a gente criou. E a gente fala, vamos abrir esse negócio aí, que eu tô curando as necessidades do meu cliente com isso. E aí o box é um sucesso. Hoje, eu até vou revelar dados para vocês. Hoje faz 30 dias, mais ou menos, de box. Nós estamos com 100 alunos inscritos. Nossa. Muito legal. Então, é você olhar o mercado e descobrir, ou ter aquele olhar clínico de entender os porquês e tentar solucionar o problema dos seus clientes. E é isso que eu fiz com o Box 30. O Box 30... A ideia dele é muito legal, é muito boa. Eu bato na tecla, a gente conversa isso direto. E o Box 30 já é uma franquia. A ideia é essa, já é uma franquia. É um negócio para estourar, assim, aqui a algum tempo. Porque eu descobri uma forma de atingir essa parcela do bolo que ninguém estava conseguindo atingir. Então eu tenho 30 minutos de treino rápido, intenso, de resultado comprovado cientificamente, um baixo custo. E aí o box não vem para eu ganhar rios de dinheiro, o box vem para eu fazer por amor pelas pessoas que não têm condições, ou não têm acessibilidade, ou não têm tempo, ou para eu tentar de alguma forma tirar essa pessoa de casa, do sofá, para a prática de atividade física. E um público que às vezes não se sente bem com o corpo dentro de uma academia convencional. Exatamente. Dentro de um espaço onde tenha mais pessoas vendo. Então hoje a gente já trabalha com 8 pessoas por turma, justamente também para dar uma atenção melhor e para a pessoa se sentir à vontade no espaço que ela está treinando. Então é isso. Hoje o que eu posso dizer sobre empreender é isso. Você olhar o mercado, ver as necessidades do mercado e com conhecimento
descobrir uma forma de você ajudar as pessoas. Porque é isso. Muito legal. Muito legal mesmo, porque eu vendo isso daí, por exemplo, e eu sabia que você ia montar o box lá até antes de você montar. Que eu sou muito parceiro do Alexandre. Porque você é sombra, Nino. Você é sombra, Nino. E aí a gente conversando algumas coisas, eles me falaram: você conhece a Carol, a K? Eu falei, a K. Aí ele falou, é Carolina. Aí eles me. Olha, o Alexandre me falou o teu nome e eu não gravei. A Caroline. Eu falei, Caroline? Eu falei, não sei. Ela dá aula de zumba, então você foi. A K Rodrigues, essa mesmo. Aí ele me falou que você ia montar o box 30 lá. Isso há um tempinho atrás já. Eu falei, mentira. Ele falou, Eu falei, que legal. Ainda estavam terminando de fazer as reformas lá, tal, não sei o que, mas eu já sabia. Já tava com isso daí. Mas eu também nem sou muito de comentar com as pessoas e tal. Mas eu falei, pô, que legal, outra sacada da K. Outra sacada. Ainda não sabia o formato do box 30, como ia ser as aulas, a dinâmica, como você iria fazer, mas eu achei muito legal a sacada. Eu falei, a Carol já de novo, né? Pô, a menininha porreta mesmo, já enxergou, já teve outra visão. E ali na associação você já acaba derrubando mais um outro problema, que é a localização. Ali é o centro. Exato. Ali é central, ali tudo passa. Ali tudo passa. Então se a pessoa fala assim, eu não consigo pegar ônibus, eu não consigo chegar, hoje em dia, impossível. Ali tudo passa, ali tudo chega, ali tudo tem facilidade de fazer. Sim. Então essa foi outra sacada sua que você, bateu de novo ali, onde já teve muito sucesso, né? Exato. Era pra começar lá de novo. Recomeçar, né? Exato. Muito legal. É um lugar muito especial. Fala das marcas um pouquinho aí. Vamos falar das marcas. Alva Soluções Industriais, nosso amigo Clebão aí. Ô, Cleb. Parceiraço. E tá curto aí, 2 segundinhos. Escola Barbearia VIP aí do nosso amigo Gil. Gente boa também, tá dando curso e tá precisando de barbeiro também. Ele falou lá hoje que tá precisando de barbeiro. Quer falar? Quer falar? Churrasco é com da hora. Nosso amigo Hilton. Olha o telefone dele aí. Firmeza. Casa de Bento. A Casa de Bento, Pastelaria Casa de Bento, do nosso amigo Rodrigo e da Ana. Estão sempre junto com a gente. Eu que acabo dando mancada o horário, cara. Eu sempre esqueço dos horários. A gente fica na correria do dia a dia. Casa de Bento, Inácio Rodrigues Dávila. Tem um pastelzinho da hora lá, maravilhoso. E tem outra coisa lá também que eu esqueci o nome. A lojas IG, do Gui e da Isa. Multimarcas. São as marcas que eu mais uso. Hoje eu tô completo. Tênis, que é o sapato. Que ele deu lá, né? Não, esse é outro. É outro. Esse eu comprei, viu? É o tênis, a calça, a camisa e o boné. Tudo lá do Gui. E aí? Danilo Ferreira. Imobiliária mais estourada de tua região. Esquece. Exatamente. Precisar de imóvel, vender, alugar, permutar, chácara, o que for. Gente, se você tem um imóvel, se você quer alugar, quer vender, se você quer fazer qualquer tipo de coisa, procura o Danilo. O cara é fera, o cara domina a área que ele atua. Pode confiar. Pode vir, vir, só venha, só confia. O pai tá estourado. Então é isso aí. Bom, deu 1 hora já, né? 1 hora. Tem alguma consideração final? Quer deixar suas redes sociais aí? Podem falar aí. Sim, pra quem não segue, Estúdio K Rodrigues, Box 30 funcional. Se você gostou, quer conhecer essa ideia inovadora diferente, segue a gente lá. Queria mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, aos alunos, a toda a equipe K Rodrigues e Box, que fazem o negócio acontecer. De nada adiantaria tudo isso que eu falei pra vocês se não tivesse uma equipe por trás disso. A Bia, que é minha parceira, minha amiga, minha namorada, que me ajuda e que todos os dias a construir tudo isso, que está do meu lado. Ao Nino, pelo convite, pela sombra, tá sempre... Ai, Nino. Pela nossa parceria, nossa parceria de sempre, pô. Tá em todos os momentos, eu nem sei. Nem sabe. Nem sei, mas tô muito feliz que o Nino acompanha desde muito cedo, né? Tempo. E é isso, galera. Segue a gente lá nas redes sociais, acompanha. Em breve vai ter um evento grande, hein? Aqui Fiquem ligados. Vou fazer um evento antes daquele, mas vai ser um baita de um evento e vai reunir vários professores da cidade. Muito bom. Vários professores do ramo.
fitness, dança, a gente vai estourar, com certeza. Obrigado, Danilo, pelo convite também. Top. E é isso. Só para encerrar aqui com o pessoal que está participando, a Ana Paula pediu para você montar um box lá em Indaiatuba. Calma. Verdade. Com certeza. Quem tiver interesse em levar o Box 30 para sua cidade, já entre em contato que a gente já desenrola isso. E eu vou fazer uma parceria com o Danilo, porque ele vai ficar por trás só arrumando os espaços para mim, a gente negociando para ficar montando box aí pela região. Pode ser. A Cibele O estúdio pediu pra mais você completo. mandar um beijo pra ela, que ela vai ficar brava. Si, um beijo. Você velha é minha amigona, imagina. Si, Mi, Rê, Ju, um beijo. Obrigado por vocês estarem assistindo. Rafaela Silva também colocou o estúdio mais completo de Itu. Parabéns, Carol. Ó, que legal. Rafaela. Obrigado, Rafa. A Kimberly mandou um beijo dela e da Emily. Ah, professoras do estúdio, equipe K. Rodrigues. Obrigado, meninas. Muito bem. Que top, né? Beleza. Aline Dutra, estamos juntos. Manda um beijo também. Beijo, Aline. Ela Minha mandou. mãe também que tá assistindo. Marlene, um beijão pra você, viu? Acompanhou tudo, né? Tava em todas as aulas. Sempre. Sempre ali apoiando, né? Puxando a certeza. orelha quando precisava, Aham. apoiando quando precisou. Um beijão para a Marlene. Até também. nessas aulas mais estranhas que eu dei, esse mania de quebrar, acho que ela tava presente, viu? Sua mãe viu aquele lá? Acho será? que não, acho Não. que não. Não participa desse momento. Mas muito bom, muito legal. Quer deixar suas redes? Aproveita. Bom, o meu é o Instagram, né? @Danilo Ferreira Imóveis Oficial. Segue lá, deixa seu like aí. Quiser compartilhar também nossos vídeos aí, dá uma força pra gente. Canal do YouTube Danilo Ferreira TV. E também o do nosso podcast, né? Que é o nosso podcast com Danilo Ferreira e Nino Moraes. E o Instagram também, né? Nosso podcast com Danilo Ferreira e Nino Moraes. Segue a gente aí, deixa seu like aí, beleza? 5 minutos, hein, parça? Coisa rápida. Coisa rápida. O meu é Nino Moraes Físio. Aí o outro Insta é Joberson Nicolas Bueno. Tem que ver, não. Mas... São vai lá. quantos? Já acabou. Aí tem o meu. Falou 5, né, da vez passada. Não, tem o Face, que é Nino Moraes Ah, Oficial. 3, E Joberson Nicolas Bueno. 4. E o canal no YouTube? Ah, o canal é no YouTube também. Vai? Canal no Que vai? YouTube Nino Moraes Oficial. Que mais? Acho que tem mais. O Twitter. Olha, Twitter. Você tem Twitter, cara? Não tem Twitter. Ó, o Nino bicho é Moraes enjoado, Oficial. Tenho também. Bicho é enjoado. Vai ver. Mas venha com a gente, pô. Esse é o X da questão. É que você falava antes, cara. Você tem uma lista de. Você derrubou alguns canais no seu lado, né? Não, é os Derrubou mesmos. sim. Não derrubei nada. Tá, tô vendo. Beleza. É isso aí. Mais algumas considerações? Não, agradecer o pessoal que ficou até agora aí, né? Teve gente aqui que ficou do início até o final assistindo. Ai, que legal. Tá? Então agradecer aí por fortalecer. E veio bastante gente no canal aqui também, viu? Veio. Puxou bastante gente aqui. Show. Então, obrigado a todos vocês que participou. Cá, que história bacana aí. Obrigado, Pena viu? que não dá pra contar tudo, né? É, Pelo muita tempo, coisa. né? Uhum. Mas, gente, pra você que assistiu e sabe que aquelas pessoas que não pôde assistir, indique aí, fala, assista, porque falou um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso passado junto com a Kai, ó. Com certeza você vai se enquadrar e vai se ver aí Top. de novo. E vai relembrar algumas coisas que a gente viveu no meio da dança. Com E se certeza. falar que viu esse vídeo aqui, tem desconto? Oh, não. com certeza. Se falar que viu o vídeo, vou dar um isso aí. descontão bom lá no estúdio. Muito ou no bom. box. Então vai lá, pessoal. É isso aí, tamo junto. Confia, vem com nós que né, tá estourado. Esquece!